Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que apenas 4 clubes de futebol no Brasil seguem vivos em 3 competições? São eles Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco e Santos. Os 4 entram em campo nesse meio de semana para a disputa da Copa do Brasil. Queria destacar a situação de cada um deles, com o Vasco da Gama que pega River Plate ou Santa Fé. A gente vai conhecer o adversário do Vasco nessa semana na Sul-Americana, o Vitória na Copa do Brasil e é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama está perto de contratar um camisa 9, Bruno Duarte, centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que já havia dito sim ao Vasco na semana passada, foi informado de que as tratativas com Estrela Vermelha avançaram. Negociação que pode chegar à casa dos 2 milhões de euros ou 12 milhões de reais. A expectativa é de que o martelo possa ser batido até quarta-feira. O grande ponto hoje é a questão da justiça, que indeferiu o pedido de empréstimo de 150 milhões de reais que o Marcos Lamacchia está disposto a colocar no Cruz Maltino. Sem essa permissão, nesse momento o Vasco está autorizado a gastar apenas até 5 milhões e 900 mil reais com contratações de atletas. Bruno Duarte espera uma concretização dessa situação para poder ser apresentado ao Vasco. Jogador revelado na base do Palmeiras, com passagem pela Portuguesa, de destaque, depois Vitória de Portugal, da MAC na Arábia Saudita, Farense, até que ele se mudou por Estrela Vermelha com bons números por lá. Antes de mudar de assunto, só registrar que Nelson de Ossa, o volante cujo desejo do Vasco é o mais antigo nessa janela de transferências, segue com o seu futuro indefinido. O atleta pertence ao Betis, foi sondado por uma série de clubes, mas a verdade é que o de Ossa ainda não se decidiu sobre permanecer ou não na Espanha. E o Vasco vai jogar contra o Vitória na quarta-feira, na partida de ida da Copa do Brasil em São Januário. A ideia de atuar no Maracanã não avançou. O Vasco ainda foi à justiça para tentar derrubar o veto de Flamengo e Fluminense, que são os administradores do principal estádio do Rio de Janeiro. A justificativa de Flamengo e Fluminense é de que há necessidade de uma programação para cuidados do gramado do Maracanã, que de fato está bem ruim. E o pedido do Vasco se deu após o planejamento para toda essa recuperação do gramado. Diante desse cenário, a Justiça determinou que o Vasco não poderá atuar nessa quarta-feira no estádio do Maracanã. Dessa maneira, Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário, no estádio do clube. A grande desvantagem é que o Vasco perde a chance de colocar mais gente no estádio e de faturar mais dinheiro, especialmente diante de todas as dificuldades financeiras. Ter 60, 65 mil pessoas para uma arrecadação superior a 5 milhões de reais seria algo importantíssimo para o Vasco. Não podemos nos esquecer da queda de braços pública entre Vasco e Flamengo, com direito a declarações do BAP contra a parceria do Vasco com a Crefisa e Lamacchia e, por consequência, do Pedrinho, presidente do Vasco, detonando o presidente rubro-negro. Era de se imaginar que o Flamengo fizesse tudo que pudesse para atrapalhar o Cruz Maltino, mas o importante é saber a sua opinião. Nessa queda de braço, você está do lado do Vasco ou do Flamengo? O rubro-negro tem razão em vetar o estádio para o Vasco? Ou o Vasco tinha que atuar no maior estádio da cidade? Já uso o espaço para comentário para meter seu bedelho nessa história. Jogo de hoje, ingressos esgotados, São Januário, há uma enorme expectativa do torcedor e da diretoria. Do torcedor por uma grande atuação em campo, que o Vasco consiga voltar a fazer um bom jogo, um jogo seguro, organizado, sem sofrimento. Não terá o cuiabano, o técnico Pedro Emanuel, que está vetado, com problemas musculares. Avelar ou Piton, professor, Avelar. O torcedor terá mais paciência com o time e deve ser a novidade, além da entrada do Facundo Colídio. Professor, um argentino na vaga do David, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, que não está suspenso na Copa do Brasil, mas no Brasileiro, Avelar ou Piton, eu iria de Avelar. Sousa, Thiago Mendes e Tietê, eu não iria com o Thiago Mendes. Barros, libera mais o Thiago Mendes, que é uma espécie de camisa 10, professor. Adson, Facundo Colídio e Andrés. Já que está proibido jogar no 4-4-2 no Vasco, não é de hoje, já tem muito tempo, esse é o provável time para logo mais. E aí, torcedor, que tal? Vale vaga
na semifinal. Tem 9 milhões de reais em disputa. Claro que é apenas a primeira partida, o jogo de volta é na próxima quarta-feira. Ontem começou a Copa do Brasil com um empate, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1, mas hoje já vale começar a nossa corrida. O Vasco tem como vencedor do confronto Palmeiras e Santos, que jogam no mesmo horário lá no Nubank Park. Aliás, ontem surgiram umas brincadeiras nas redes sociais. Já que o Vasco não pôde jogar no Maracanã hoje, então o clássico com o Flamengo dia 28 de outubro traz para São Januário. O BEP não permite. Aí veio a brincadeira, então leva para o Nubank Park. Vai jogar no estádio do Palmeiras. Enfim, isso é apenas uma zoeira, né? Nesse momento. Mas o Vasco pode vender o mando de campo. Claro que tem que ter autorização da CBF. Acho eu que a CBF não autorizaria. O Flamengo iria gritar muito. Mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. A tendência realmente é o Vasco cumprir o acordo que ele firmou, né? E jogar no Maracanã. Bom, falando sobre o jogo de hoje ainda, há uma enorme expectativa da diretoria de que o Marcos Lamáquia compareça a São Januário, até para viver o clima, sentir o caldeirão pulsando e o torcedor conhecê-lo, né? E aí ele pode entrar em campo novamente, acenar para o torcedor. Isso faz parte, né, do jogo. Ontem, inclusive, na entrevista com o Dr. Pedro Teixeira, vou deixar aqui esse card para você poder acompanhar, inclusive, a entrevista na íntegra. Mais tarde vou colocar um corte importante desse bate-papo e daqui a pouquinho vou pegar um pedacinho também aqui para o nosso café. Ele acha que essa pressão pode ser contrária para o Vasco da Gama, né? O judiciário ser pressionado e entender que isso não é uma boa. Mas, enfim, há uma expectativa, não há uma confirmação. Há uma expectativa. Pedro Teixeira, advogado especialista em recuperação judicial, extrajudicial, falência, doutor e mestre pela UERJ, professor, enfim. E hoje presidente da comissão da OAB sobre SAF, no Rio de Janeiro. Falou ontem em entrevista ao nosso canal aqui, bateu um papo longo, mais de 1 hora. Não é a primeira vez que ele vem aqui ao nosso canal, já teve em 2024 e voltará outras vezes. Aliás, amanhã estou aguardando o Dr. José Humberto para falar um pouquinho mais também sobre a relação societária. E ele fala sobre um caminho que ele enxerga para o Vasco já fazer aí a sua mudança e fugir de qualquer discussão. Enteado é parente, não é parente, não pode, a Leila Pereira é presidente do Palmeiras, o Marcos Lamáquia é enteado dela. Enfim, há um caminho a percorrer. Assista esse trechinho e volte comigo, que eu vou falar sobre reforço também. Há soluções, há diversas soluções. Uma delas, que está até previsto também no próprio regulamento da ANRESF, que é a constituição do chamado Blind Trust, ou seja, que é a constituição de um fundo que vai gerir independentemente de quem seja o proprietário do clube, né? Ou seja, então é constituído um fundo gestor, né, que vai tomar as decisões e não vai se reportar ao proprietário. A preocupação aqui é que não haja uma administração sobreposta, né, que um grupo familiar, no caso, se ficar entendido, é bom dizer, se houver esse entendimento que parente, né, que enteado também é parente, por isso existe a restrição, existe uma forma de remediar. Ou seja, você cria um fundo, é como se você terceirizasse a administração de um clube, você é proprietário, mas você terceiriza, né, para a administração do clube até o prazo do problema. E a gente tem que lembrar, Fábio, que aqui a origem do problema é o fato da Leila ser presidente do Palmeiras. O mandato da Leila termina em 2027. Então, dezembro de 2027. A gente está falando aqui de um problema que vai durar 1 ano. Tá aí, esse é apenas um trechinho do Dr. Pedro Teixeira. Hoje, quando for por volta de meio-dia, eu vou subir um corte especial maior, ele explicando outros detalhes de como o Vasco pode percorrer o caminho também e não ser incomodado na justiça. Bom, falar sobre reforço, o atacante Bruno Duarte está fechado com o Vasco, ele pertence ao Sparta Praga, 10 milhões de reais, é a proposta que o Vasco já acertou com o clube, o atleta também. Agora, o Vasco aguarda a liberação de recursos para fazer essa contratação. O empréstimo seria imediatamente utilizado um pedaço para fazer essa aquisição, que não seria à vista, mas um pedaço dela,
Então, como está esse imbróglio na justiça, liberou parcialmente, sem auditoria, mas não está liberado o dinheiro, apenas uma avaliação e tal, não tem uma data, a janela fecha dia 11 de setembro. O Vasco tem que, correr, porque não tem um centroavante hoje especialista, o cara que faça gols, que dê tranquilidade. Spinelli não desandou, Brenner está machucado, Facundo é uma improvisação, não sei por que o Bruno Lopes da base não é utilizado, né? Não está em condições físicas. Vamos botar a base para jogar, professor. Hoje bota o Avelar, amanhã bota o Bruno Lopes contra o Cruzeiro no sábado. Vambora, não tem conversa. A base é o nosso DNA. Não sei o que você pensa. Esse cara é goleador? Já vi jogar? Não. Quantos brasileiros, quantos torcedores do Vasco viram jogar? Pouquíssimos. Talvez 5. Mas os números jogam totalmente a favor dele. E que ele venha desande a fazer gol, porque a gente precisa. Ganhar de 1-0 já é suficiente. Campeonato Brasileiro, a Cora está aqui, apertando o nosso pescoço. Vamos ver. Espero você hoje a partir de 8h45.